gente embarcou nessa viagem, né, há 29 anos. E dizer para vocês que vale muito a pena. Só que a gente só consegue se a gente quiser conduzir o outro para o céu. E eu tenho uma missão de entregar o Gilberto melhor do que eu encontrei. Ele disse que já está fácil. Para levar para o céu, a parte dela está fácil. Ele me pegou quase santo. Agora a minha parte está mais difícil. Vocês viram que ele é muito modesto. Eu acho que uma coisa que me sobra é modéstia. Eu acho que é uma pessoa que não tem a virtude da santidade. Gente, não é fácil, né? Dizer para vocês assim, é uma experiência. Mas hoje eu olho para o Gilberto e digo para vocês assim, parece que foi ontem que eu conheci ele. De tão leve, de tão gostoso que é o caminho, embora seja difícil. Embora tenhamos cruzes, né? E não foram poucas, né? Se a gente vai falar de busca de alguma coisa, se a gente quer aprender a rezar, a gente precisa aprender com gente boa, né? E nada melhor do que os santos. São João Paulo II diz, caminhar com Cristo é Ele que vos conduz à descoberta da nobreza do compromisso mútuo que vocês assumiram. É Ele, Jesus Cristo, quem pode realizar por vosso intermédio bem mais do que vocês podem imaginar. Então é nele, é com Ele que a gente vai fazer esse caminho. Aí eu pergunto para vocês, onde que a gente está? Fisicamente no céu do Carmo, né? Aonde que a gente está no nosso caminho? A nossa vida espiritual, a nossa vida conjugal, aonde nós estamos? Em que ponto nós estamos nesse caminho? Qual figura que mais predomina em nossa casa atualmente, hein? Será que cada um está com um computador para um lado? Como eu e o Gilberto, a gente trabalha muito com o computador, né? Nós somos advogados, eu sou servidora pública, então vivo em home office, né? Trabalho. Será que a gente está ali? A gente está um de frente para o outro em oração? Será que a gente está conduzindo a nossa família assim? Ou nós estamos cada um para um lado? A gente não tira a importância de cada um servir na igreja, de cada um achar o seu carisma. Mas será que a gente não pode também fazer coisas juntos? Porque para onde a gente vai é levar o outro para o céu e entregar o outro melhor. Então para onde a gente vai? Se a gente não sabe aonde a gente está, para onde a gente vai? Menos ainda, né? Alguém quer ir para o céu? O meu pezinho já está lá. Você já viu o São Gilberto? Vai estar lá assim, ó. Mas se eu chegar lá e não achar o Gilberto, eu vou procurar você lá, Gilberto. Na hora que ela falou isso, eu lembrei daquele meme na internet. Tá lá na porta do céu e você quer que a rindo que você tá lá dentro. Mas aí tem uma história. Quando nós casamos, foi o padre Salvador, né? Que assistiu o nosso matrimônio. E ele falou pra mim lá, isso está registrado, muito gravado. Por isso que esse negócio de gravar não é bom. Não é nada, né? Achei que vai dar like, galera. Está lá gravado, sabe o quê? Edna, se você, quando você chegar no céu, você estiver chegando lá, aí eu perguntar, cadê o Gilberto? E daí você vai falar assim, não, larguei ele pelo caminho. Aí ele disse que vai fechar a porta. Então isso me dá um certo temor, né? São fortes, tem que chegar e pronto. Então a gente precisa traçar prioridades. Será que a gente está... Quais são as nossas hoje? Profissão, futuro, elas não estão elencadas nessa ordem. Mas será que eu estou dando mais prioridade para o trabalho, para o futuro? Alguém sabe o que vai acontecer amanhã? A grande maioria das pessoas, né, a gente colocou nessa ordem, porque as pessoas sempre procuram, né? Não, a gente procura uma profissão, né, ganhar bastante dinheiro, né, para pensar no futuro, para dar uma boa condição para a família, para os filhos, né? Aí depois que a gente vai começar a pensar em saúde, em lazer, em igreja, no nosso casamento,
e por último a gente pensa em Deus. A gente começa a colocar os nossos tesouros em coisas que às vezes vão ser roubadas, vão ser a traça, né? O ladrão vai vir roubar, e aquilo que é importante a gente vai deixando para o fim. Gosto muito de falar do que a gente faz, porque as pessoas acham que quem vem aqui na igreja não faz nada. Né? Que a gente não trabalha, que a gente não tem que a gente não tem filho, que a gente não tem família, que não tem pai e mãe. A gente tem tudo isso e a gente está aqui. O que é importante? Hoje na Santa Missa, hoje eu acordei, era 6h20 para ir para essa missa, porque eu precisava rezar para cada um de nós. E a hora que eu cheguei lá na missa, eu não tinha visto o Evangelho da manhã, né? Porque no sábado eu liturgia diferente na manhã. E falava assim que os pássaros, eles não plantam, não colhem, e tem tudo, não passam fome. Então fala lá no Evangelho, por que você vai se preocupar com o dia da manhã, se ele tem as suas próprias preocupações? Essa é uma regra de vida minha, porque eu sou uma pessoa que tem que estar 110%, senão não está bom. Sou perfeccionista, é um defeito, mas eu tento levar para um lado bom, aproveitar isso de mim para oferecer coisas boas para as pessoas. Então, queridos casais, eu digo para vocês o seguinte, essa é a oportunidade, esse é o momento da gente traçar prioridades, até porque na nossa oração é importante a gente saber o que é que nós queremos. Então, e se as nossas prioridades, se a gente não tem tempo para elas não são prioridades. Então eu coloco lá Deus, mas eu vou, igual o Diácono falou assim, hoje eu vou para a chácara, então não vou na missa. Então é prioridade para mim? Então assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente precisa ter tempo para elas. A gente traçou prioridades, a gente tem que ter tempo para elas. Aqui a gente vai apresentar para vocês o jubileu de 2025. Ontem o Frei já começou a já dar um início na palestra dele, ele já falou do... Aqui nós não somos comunidade, e comunidade só vai na missa. A gente tem o que for determinado pela cabeça, tem que ser obedecido pelo corpo. O que é a cabeça da igreja hoje, se não é o sumo sacerdote, o Santo Padre e o Papa? Então o que ele determina, a gente tem que aprender. E isso é um jubileu que nós estamos vivenciando. Só que assim, nós vamos viver oração em comunidade, oração em familiar, só que nós não estamos fazendo nem o dever de casa, que é a nossa oração conjugal, nossa oração a dois, né? Ontem, não sei se vocês se lembram que o Frei falou de alguns livrinhos fininhos, tal, que vai, né, abrilhantar o jubileu. Esse é o fascínio número 1, rezar hoje. Não fala rezar amanhã, ou depois de amanhã, ou quando eu tiver tempo, é rezar hoje. Esse é o primeiro fascículo, dá para comprar pela internet, no site da CNBB, é baratinho, acho que é R$14,90, na Catedral tem também. É importante, gente, rezar hoje, né? Então esse é o jubileu, até a gente tem um barco ali, por isso que vocês trouxeram o barco. Alguém trouxe o barco? Olha só, o pessoal fez a tarefa. Olha o do Ronaldo. Tá enfiando no bolso. Eu tô olhando aqui, o meu barco aqui parece uma canoa perto dos iates. A gente vai ter tribulações, como é que é o nome do casal de ontem? Júnior e a Ana. Eles vão falar de vários momentos ali que o barco foi quase que né? Que a gente precisa da estabilidade. Então, a oração é o respiro da fé. E como um grito silencioso que sai do coração de quem crê e confia em Deus. Então esse jubileu ordinário, né, que nós estamos às portas, só que nós já estamos preparando ele desde 2023. Quando a gente aprendeu alguma coisa de ensino, do concílio, lembra que falaram alguma coisa na igreja? Né? E agora no ano de 2024 a gente está vivendo um ano da oração. Então o Papa Francisco deu início do ano da oração em preparação ao jubileu. Porque o jubileu a gente prepara de uma data até outra data, e vivencia ele durante todo o ano. Né? Então é dessa forma que esse ano que antecede esse jubileu será um ano dedicado, né, dedicado a redescobrir o grande valor e necessidade absoluta da oração. Tanto, vamos dizer juntos? Tanto a oração na vida pessoal, quanto na vida da igreja e no mundo. E o que a gente vai
buscar então nesse ano? Redescobrir a alegria de orar na variedade de formas e expressões, aumentar a certeza da nossa fé e a confiança na intercessão da Virgem Maria, porque, gente, quem não aprende com aquela oração do Magnífica, onde ela diz: o poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome, aquele canto tão lindo que tem Lucas, né? Então a Virgem Maria é um exemplo de pessoa que vai nos ensinar a rezar. Então nós mulheres temos que espelhar em quem? E nós temos os santos, né? Vocês, né? Quantos santos para nos iluminar? O Caio trouxe alguns para nós aqui. Então nós precisamos fazer uma experiência de, o que está entre aspas ali? Escola de oração. De oração. O que a gente aprende na escola? É escola, gente. A gente vai aprender. Na escola a gente tem que sentar e ouvir, né? E o que determina para a gente estudar? A gente precisa abrir os livros, a gente precisa manusear as coisas. É tão cômodo hoje, a gente recebe todo o evangelho ali, alguém já faz assim, do que hoje, coloca lá uma música, né? E a gente acha que basta. A nossa Bíblia está ficando lá sem abrir. Então, a gente não pode esquecer de pegar a Bíblia, manual, pegar ali, ó, e ler, porque ali vai falar para nós. Eu quero que vocês leiam esse último aqui. Cada dia, vamos ler juntos? Cada dia fazendo nossas palavras dos discípulos, quando pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. As pessoas se afastaram da igreja por conta da pandemia. Quantas pessoas, né, enquanto estava tudo fechado, as igrejas fechadas, eu não poderia participar das celebrações eucarísticas, todo mundo dizia: ai meu Deus do céu, a igreja precisa voltar, que eu preciso ir na missa, que eu preciso comungar. A igreja voltou, mas os fiéis não voltaram. Se acomodaram a assistir missa pela internet, se acomodaram com tantas outras facilidades que foi nos proporcionado eletronicamente, mas voltar para a comunidade, poucas pessoas voltaram. Quem tem filhos aqui? Todos, né? Acho que só Quem tem o quê? filhos. Nós somos... Quando começa a catequese deles para eles constituírem uma família? Na nossa casa. Para que eles possam um dia procurar o sacramento do matrimônio. Então depois a gente fala assim: ah, mas olha, né, que nem esse casal fez encontro de noivos com a gente, né, lá no Coração de Maria. Aí chega lá próximo, vai lá, faz próximo. Mas o exemplo e a carga familiar que eles trouxeram é muito importante. Então, assim, se nós nos acomodamos, se nós queremos que eles se façam igreja, se a gente quer que eles participem, se a gente quer testemunhar isso, a gente precisa ir. A oração não é uma varinha mágica, tá? Não é. Porque se a gente vai fazer oração pedindo troca com Deus, a gente está no caminho errado. A gente não vai trocar com Deus. A gente não pode chegar na oração e falar assim: ah, Deus, olha, se você fizer isso para mim, eu vou fazer isso para você. A gente tem que pedir para Deus aquilo que Ele acha que é bom para nós. Se a gente crê que Ele sabe tudo, que Ele sabe aquilo que a gente necessita, a gente tem que pedir para Ele assim: faça-se a sua vontade. É fácil quando Ele falou que entregou o filho lá e falou assim, né? Ó, está na tua mão. Isso, a oração ela não é uma varinha mágica, mas é um diálogo com Deus. Né? Então, nessa audiência pública, né, com o Papa Francisco, lá em maio de 2021, ele diz: uma boa resposta está contida no catecismo, e afirmou o Papa, pois adverte para o risco de transformar a relação com Deus em algo mágico, e não uma autêntica experiência de fé. A oração não é varinha de condão. E com efeito, podemos cair na pretensão de que Deus deve nos servir, e não ao contrário, quando Ele deve realizar os nossos desejos sem que admitamos outros projetos. Então assim, ó, se eu vou lá na igreja, o padre não faz aquilo que eu peço, tal, não sei o quê, daí eu falo assim: ah, não vou mais não. Mas a gente, no começo nós não falamos que nós temos uma responsabilidade como padre, gostando ou não, a gente vai servir. No período que ele estiver conosco, a gente tem que levar ele para o céu. É uma responsabilidade nossa. Então,
queridos casais, porque assim, quando a gente tem alguém perto da gente, a nossa responsabilidade é levá-los. Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não vou lá porque não sei o que, porque não sei o que lá, não sei o que, eu fulano, não sei o que. Gente, nós não vamos na igreja por causa de ninguém. A gente vai porque a gente quer um encontro pessoal com Deus. O Caio falou que hoje, né, na experiência de vir aqui, não conhecer ninguém além de nós, né? Mas ele veio porque ele sabia que ia ser alguma coisa boa, porque todos nós buscamos o mesmo ideal. O casal reconhece que depende de Deus e Juntos se entregam com confiança a Ele. Aqui eu já não estou falando mais da oração individual. Você está falando, hein? Casal. Gente, não é fácil. A gente fez retiro a semana passada e o nosso propósito é melhorar a nossa oração. A gente faz oração, mas a gente precisa melhorar. Então a gente quer dar um passo adiante. Então assim, o que adianta a gente ficar naquela zona de conforto ali e tal, não sei o quê, e aí a gente não avança, né? Porque quando até o pregador de retiro, ele deu um exemplo muito importante. Ele disse de um casal em que ela não conseguia falar com o marido algumas coisas. E que diz que na oração dela, ela falava assim, Senhor meu Deus, perto dele, eu gostaria tanto que o meu marido fosse assim. Ela falava com Deus e ele ali. E ele foi percebendo que para ela era importante aquilo que ela estava falando. Então, quantas vezes a gente, numa oração, dizer assim, né? Esses dias mesmo a gente orando, o Gilberto falou, né? Ele falou assim, rezando pelos clientes dele, pelo escritório dele, pelo trabalho dele. Porque chega no final do dia, eu não sei quem é cliente dele, lá no teu escritório faz anos que eu não vou, né? Mas quando ele coloca isso, eu vejo assim, ele está falando alguma coisa para mim do trabalho dele. E isso é importante, eu preciso ficar atento. Então, às vezes, esse diálogo é a três. Por isso que quando a gente casa, a gente não casa só nós dois. A gente traz ele do lado, ali Jesus Cristo, e fala assim, ó, agora é nós três. Não é? Então, essa questão da gente poder entregar é muito importante. Né? Quantas vezes, né, eu já falei na oração, o que eu gosto que o Gilberto faz. Ontem mesmo, quando o Frei falou assim, quando o marido agrada, quando sabe escolher os presentes. O Gilberto tem 29 anos, ele só erra, gente. Começou a tentar. Vai lá e compra, porque ele não sei, ele falou assim pra mim, ele falou assim, é muito difícil, eu não sei. Aí, sabe o que eu faço pra facilitar? Então, meninas, façam assim, quando eles não sabem comprar, falam, eu queria tanto isso. Não é? Não é? Você vai lá em tal lugar, eu queria tanto isso. Né? Então isso facilita. Por quê? Porque eu sei que é o jeito dele, porque o Gilberto não sabe escolher. Né? Então assim, os esposos, eles reconhecem que os frutos do casamento só são possíveis em Cristo. Gilberto, estamos juntos nessa. Ó, Gilbertão, nós estamos juntos nessa. Homem tem que Sim. prestar atenção na esposa, sim. Só que tem coisas que as mulheres gostam, o homem ele não presta atenção porque não é dele, não é nato dele. Não é. Rapaz, cada dia a moda muda. Um dia a casa está lá embaixo, outro dia a casa está lá embaixo. Aí aquele negócio, um dia cobre tudo, outro descobre tudo. Mas como é que você vai acompanhar a moda? Você não entende essas coisas. Aí você vai acompanhar. Não, mas essa cor eu não gosto. Esse aí eu não gosto. Um dia é tudo liso, aí outro dia é tudo florido. Como é que você vai adivinhar quando é florido e quando é liso? Você não sabe. Aí você compra, não. Aí você compra, ela passou a moda. Então, para facilitar, a gente fala assim, olha amor, eu gostei tanto desse jeito, né? Olha, isso aqui, eu sugiro que seja assim. Então, gente, a oração é uma coisa muito importante para nós. A gente pode falar desses detalhes. Eu já falei, quantas vezes eu falei para o Gilberto, eu falo assim, não importa o que você me dá. Se você passar na padaria e trouxer um bombom para mim, eu estou feliz. Mas faz parte para mim. É importante, eu sinto que você parou o carro e você fez isso para mim. E eu falo para o Gilberto, é um esforço, né? É um esforço de querer fazer. Eu acho que o mais bonito, na verdade, é isso, é a questão de
o exemplo. Sim. Você entendeu? Porque quando você fica perto de pessoas que têm, lógico que todo mundo tem seu lado positivo e negativo, mas se a gente fizer o que ontem no freio dela falando pra gente, não focar no ponto preto, mas sempre vai ter alguém próximo da gente que a gente vai aprender. Sim. A comunidade é para isso. Sim, com certeza. Teve um dia que a gente estava lá, né, em casa, e o Gilberto foi lá guardar umas coisas no armário, daí ele falou assim, gente, pelo amor de Deus, olha quanta bandejinha dessa no mercado que vem, né? Eu falei, Gilberto, o grupo de reflexão vem aqui, eles traz bolinho, daí a gente distribui os bolinhos de vídeo, né, as coisas e tal. Daí ele pegou e falou assim, sabe assim, aí naquele mesmo dia a gente foi na casa de uns amigos e ela falou assim, pega os pratos pra gente comer a pizza. A hora que eu abri o armário dela, tava lotado. Eu falei, olha Gilberto, tu vai vir. Não demorou, gente, foi muito legal. Tem mais alguém que me identifica? Então daí é isso. Ele foi uma coisa que aconteceu na casa de um amigo da comunidade, né? Então é importante isso. Então, gente, quando a gente está inserido, a gente vai vivenciar isso, aprendizado. Né? A oração conjugal ela possibilita que o casal viva em fraternidade e comunhão. E mostrar de maneira concreta que o casamento é sinal de amor de Deus pelo homem e de Cristo pela igreja. E a oração conjugal, vamos ler? Culmina na Eucaristia que exprime todas as formas de oração. Essa questão de ser uma pessoa acelerada, e eu tinha muita dificuldade. E foi um pouco antes da pandemia, né? Que o meu pai foi doente. Um pouquinho antes da pandemia, o meu pai, assim, um dia pra noite, minha mãe ligou, ele tinha caído no banheiro e bateu a cabeça, e daí depois daquele dia meu pai ficou 1 ano internado, entre domiciliar e hospitalar. Isso na pandemia. E eu tinha, assim, eu visitei aquela capela da Santa Casa, do Mater Dei, muito. E nesse mesmo tempo, a Sofia, né, o Ronaldo conhece, a Sofia foi diagnosticada com uma síndrome no coração. Ela foi jogar um dia tênis e quando ela voltou, ela falava assim, mãe, eu não aguento nem subir as escadas da nossa casa. E aí foi diagnosticada com uma síndrome e uma cirurgia de 7 horas e meia. Então meu pai no hospital, a Sofia no outro hospital, pandemia. E a Sofia morria de medo de acontecer alguma coisa comigo com o Gilberto, e enchia com 2 máscaras, aquela N23, como que é o nome lá? N95, não sei. A gente tinha que pôr 2, você não conseguia respirar, entendeu? Porque ela morria de medo. Mas eu precisava estar com meu pai e precisava estar com ela. E nesse tempo foi um momento assim, muito difícil da minha vida, porque eu cheguei muitas vezes diante de Deus e eu não sabia o que falar para ele, o que eu iria falar com ele. E nesse tempo eu comecei a acordar muito cedo, ir à Santa Missa, e ali eu me encontrei. Hoje o meu tempo com Deus é a Santa Missa. Tenho horário de trabalho, eu chego uma hora mais cedo porque eu quero sair mais cedo, porque eu quero ir naquele encontro. É Ele que me espera. Então, assim, dizer para vocês assim, da importância da Eucaristia na nossa vida, na vida das pessoas. Eu sou uma pessoa que, se você falar de direito para mim, eu vou te falar muitas coisas, tenho habilidades para isso. Para falar com Deus, eu era uma pessoa muito tímida. Eu não tinha essa habilidade que eu tenho das outras coisas da minha vida. Aí foram Santa Missas que eu ficava atrás das câmeras para poder assistir, comungar e dizer para vocês assim, no período da minha vida em que eu não tirei um dia da minha licença. Eu vivia no hospital, eu dormia, eu acordava, né? O Gilberto dando suporte na casa, no financeiro e tudo, e dia e noite ali. E eu podia muito bem dar desculpa de não ir à missa. Mas ali eu coloquei a missa diária na minha vida. Eu não lembro o dia que foi. Eu
Eu gostaria até de pensar e tentar relembrar isso. Mas digo para vocês assim que foi transformador aquilo que a Eucaristia fez na minha vida. Mas quando a gente sai da Santa Missa, o ostensório somos nós. E como que eu estou mostrando esse Cristo? Eu sou uma pessoa que vou lá no mercado e saio brigando, chutando, brigando com a pessoa no caixa, ou eu sou uma pessoa que tem uma fé coerente de vida. Eu programo a minha vida hoje por encontro com Ele. O resto eu vou colocando, que é o trabalho, a família, mas a minha prioridade hoje é o meu encontro com Ele. Faça uma experiência da Eucaristia. Se você não tem tempo, você ainda não alcançou talvez essa maturidade da Eucaristia diária, mas experimenta um dia extra. Eu falo para o Gilberto, quantas coisas nos distraem na missa do domingo? Ah, não vai ter um ofertório. Olha, lá você não faz a leitura. Na verdade, chega sempre alguém ali, né? E às vezes a gente se distrai. Mas na missa semanal ali, 30 minutos, a gente tem plenamente o mistério do corpo e sangue de Cristo. Então faça uma experiência, às vezes no final de semana a gente se distrai um pouquinho, então vai no final de semana e daí escolhe uma quarta, uma quinta, uma sexta, a sexta do Sagrado Coração de Jesus. Vai colocando isso na sua vida. É 30 minutos. Cristo está presente de maneira muito especial sempre que o casal reza junto. Os esposos renovam não somente o seu sim um ao outro, mas especialmente a Deus, alcançando também a união dos seus corações e das suas almas. Então, por que a gente vai orar em casal? Tem justificativa, né? Vocês viram que o Caio tentou convencer a gente de que orar na comunidade é importante. E a gente vai convencer com vocês que orar em casal é bíblico, né? Os cônjuges oram para bendizer, louvar e dar graças ao Senhor pelos dons que Ele lhes dá, a começar pelo próprio amor que nos une. A ação de graças é reconhecer o que Deus faz na vida do casal, tanto nos bons como nos maus momentos. Vamos ler juntos? Em tudo dai graças. Esta é, de fato, a vontade de Deus a vosso respeito, em Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:18. Porque a gente pensa que a oração é só pedir, né? Aí a gente pede, faz listinha. Ah, meu Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Agradecer que a gente está aqui hoje com saúde. Agradecer que a gente tem uma casa, um trabalho, às vezes um cachorro, um gato, né? Não é verdade? Um genro, né? Tem uma sogra, um sogro, não é verdade? Né? Uma nora. Isso é importante, a gente precisa agradecer. E pedir juntos torna a oração mais forte. Vamos ler? Digo-vos ainda, Se dois dentre vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa, hão de obtê-la de meu Pai que está no céu. Ali fala aí, se dois entre vós se unirem na terra. Quanto que nós somos? Dois e mais Cristo. Então a gente é mais que dois ainda. E aquilo que a gente ia pedir para Ele, que está lá no céu, né? Isso é bíblico, é a palavra de Deus. A oração conjugal é também intercessão pelos outros. Intercede-se pela família, pelos amigos, pelos vizinhos, por toda a igreja e pela humanidade. Vamos ler? Não tendo cada um em mira os próprios interesses, mas todos, e a cada um exatamente os interesses dos outros. Esse grupo que está trabalhando com vocês aqui, está rezando por vocês desde mais ou menos abril, maio, Isso. Que a gente começou a conversar sobre esse encontro. Né? Então, assim, é a comunidade rezando pela gente, aos amigos rezando pela gente, aos vizinhos rezando pela gente, mas pessoas que buscam a Deus. O casal reza pelas suas fragilidades e pela tendência para o pecado. Precisamos do perdão de Deus para sermos lavados do pecado e nos reconciliarmos um com o outro. Agora eu vou pedir para vocês ficarem em pé. Vamos fazer um exercício. Todo mundo ergue a mão comigo. Vamos lá. Às vezes, trabalhamos tanto que não temos tempo para mais nada. Nossa saúde fica prejudicada
e aí pendemos para o lado direito. Qual que é o lado direito? O contrário da mão do relógio. Então, pra cá. Ele põe a mão no relógio, é o contrário. Acho que a gente perdeu, vai. Quando a nossa saúde fica prejudicada, a gente se dá conta que tem que se cuidar. Busca um tratamento de saúde, aumenta o tempo de lazer e volta ao equilíbrio. A gente voltou. Olha só, a gente se cuidou, né? A gente procurou as coisas para nos ajudar. Quando a gente não se dá conta do tempo que ficamos nas redes sociais, no WhatsApp, pendemos para o outro lado. Daí, você vê que poderia dedicar mais tempo a Deus e volta para o grupo de oração, para ajudar na pastoral familiar e volta ao centro. Olha a oportunidade agora, hein? Vocês viram que voltar para a pastoral familiar é o centro. Mas aí, a gente acha que na igreja, só a gente sabe fazer e não dá oportunidade para outros. Fica sobrecarregado e a gente pende para trás. Tanto que nossa, ficou só para nós, viu? Olha, tem gente aí que a coluna vai voltar. Hein? A gente procura o nosso cônjuge para um diálogo e oração e a vida se equilibra. Olha só, a gente rezou. Mas aí a gente acha que está tudo bem, se acomoda e passa a não ter cuidado conosco mesmo, com o nosso cônjuge, com os filhos, com a vida de oração, e aí a gente cai para a frente e vai ao fundo do poço. Meu Deus, sabe como Vamos, gente. Mas aí, quando a gente está lá no fundo do poço, vem o nosso cônjuge e não quer desistir de levar você para o céu, te pega pela mão e juntos se levantam. Estendem os braços para o alto e aplaudem a Deus. Gente, numa simples dinâmica, a gente consegue perceber o quanto que a gente precisa de ajuda, porque para levantar não é fácil não, né? O Anderson ali, eu acho que agora ele vai voltar para a academia, por favor, né? Então podem sentar. Isso para a gente mostrar da importância que a gente tem no... O Gilberto estava lendo ali, eu senti dificuldade, eu precisava dele, né? Para estar ali do meu lado, me ajudando. Porque a oração conjugal ela tem o seu próprio lugar na espiritualidade do casal, mas não exclui a oração pessoal e nem a familiar. Então, se a gente reza juntos, não exclui aquela que a gente faz individualmente. O Gilberto tem as orações dele, eu tenho as minhas, tá? E aí a gente tem as nossas e nós temos as em família. Né? Então, tudo isso são orações que são propostas para nós no ambiente familiar. E como que a gente vai fazer essa oração? Né? A gente precisa exercitar, né? Não é verdade? A gente só aprende aquilo que a gente vai exercitando, repetindo, né? Quando a gente vai fazer um exercício lá, a gente não fica repetindo. Quem é da época do caderno de caligrafia? O caderno de caligrafia. Papel de seda, papel de seda. Então, da época do caderno de caligrafia. Então é bom isso. Porque assim, isso traz o exercício. Olha, eu admiro as pessoas hoje que ensinam, porque não é fácil, porque hoje nós estamos viciados em mandar mensagens todas erradas, né, com aquelas coisas assim, resumidas, né, e a gente precisa desse exercício. Então, cada casal é um mistério, né, e uma realidade única. Então, cada um é de um jeito, razão pela qual não há uma regra rígida para a oração conjugal. Vamos ver juntos? O que mais importa não é a forma, mas a vontade de rezar juntos. Aqui nós, esse cidadão aqui, Henrique Rafael, é esse mocinho aqui. É o padre que fundou o movimento das equipes de Nossa Senhora. Então, a gente vai trazer para vocês algumas frases que ele coloca sobre a oração em casal. Porque o padre Rafael, ele resolveu ajudar os casais, porque vocês viram que as pessoas procuram a igreja.
Os casais vão ao encontro dos padres porque eles precisam de ajuda para a vivência do dia a dia como um casal. E em 1938, uma mulher, foi procurar esse padre lá na França. E ela falou para ele assim, então, a gente gostaria de buscar um caminho mais aprofundado de santidade. Daí ele falou assim, mas gente, até então só existia santidade para padres, bispos, né? Era uma coisa religiosa, era uma vida individual, que as pessoas se tornavam santos naquela época. Ele falou, olha, eu não sei, traz o seu marido aí para ver. Aí foi o marido, aí ele sentiu alguma coisa, aí ele falou assim, eu acho que pode ser, traz outros casais. Aí trouxeram os casais ali e iniciou um movimento, lá na França, bem quietinho. Ele não tinha ideia que ia virar uma dimensão como é hoje, no mundo inteiro. Mas eu trago isso para vocês porque a espiritualidade conjugal não é uma coisa muito antiga. Tanto que agora que nós estamos vendo casais que estão sendo santificados. Temos casais de vida santa e temos casais que já foram canonizados pelo Santo Padre. E aí a gente fica pensando assim, mas como que eles vão ser santos, se não é rezando? Porque não dá para ser santo, eu no meu individualismo, o Gilberto no dele, e a gente achando que está tudo bem. Né? A gente só vai ser santo se a gente pegar na mão, o dia que está difícil, pegar na mão e vamos rezar, mesmo em meio às dificuldades. Né? O que mais importa não é a forma, mas a vontade de rezar a dois. Assim como ninguém se torna marceneiro, músico, escritor da noite para o dia, tampouco se torna pessoa de oração sem um aprendizado consciencioso. Quer dizer, se você se dedicar à oração, você não vai saber rezar, você não vai se aprofundar. Ô Nil, você aprendeu assim do dia para a noite tocar? Não. Foi 2 dias. 2 dias. O Nil é autodidata e com exceção. Porque... Não, você aprendeu a jogar tênis da noite pro dia, não? Foi 15 anos que eu estou aprendendo, hein? Então, assim, Então, assim, as pessoas elas não se tornam pessoas de oração do dia para a noite. Né? Então, é por isso que é importante que não existe uma forma, mas existe vontade. Então, precisa ter vontade. Então, aquele dia que o seu marido não quer rezar, você vai falar assim para ele, vamos, amor. Só o Pai Nosso, só uma Ave Maria. Não precisa pegar e falar, não, vamos rezar o rosário inteiro. Não precisa. Né? Como o Caio falou, né? A gente tem que começar, se a gente não fez, a gente tem que começar devagar. Então vamos começar rezando, pegar na mão, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. A gente já conseguiu rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria? Vamos rezar um Santo Anjo, agora vamos colocar uma dezena do terço. Agora vamos se aprofundando, vai melhorando a nossa vida de oração. Gosta de assistir jogo? Na TV? Eu sou calmo, eu fico vendo o jogo assim, nossa, olha que coisa. Fico contemplando o jogo de maneira assim. Então adianta chamar ele na hora do jogo do time dele? Não adianta. Não adianta nem passar na nessa frente hora. da televisão nessa Então, hora. não adianta eu chamar nessa hora, porque às vezes a gente quer rezar na hora que eles querem rezar, a hora que a gente está vendo lá o programa que a gente gosta, né? Então, gente, estimule um horário que seja agradável para vocês dois, né? Antes de tudo isso, da gente preparar um horário, a gente tem que se perdoar. Não dá para a gente ir para uma oração achando que a gente é superior ao outro. Vamos ler juntos. Se fores portanto, apresentar uma oferta sobre o altar, e aí te recordares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois volta a apresentar a tua oferta. Se a gente quer ser santo, se a gente quer levar alguém para o céu, a gente pode desistir do outro. Às vezes a gente vai ter que perdoar. Perdoar não quer dizer esquecer. Perdoar é dizer assim, olha, eu não vou carregar isso, porque esse fardo é muito pesado.
E perdoando o meu irmão, eu me aproximo mais de Deus. A Eucaristia é centro da vida de vocês? É importante? Se é importante, a gente se reconcilia com qualquer pessoa, para que a gente possa se aproximar melhor desse mistério. Segundo, escolher um local que propicie silêncio, né, para que a oração se torne um momento de verdadeira intimidade, de um com o outro, dos dois com o Senhor, né? Então, escolher um local, gente. Então, nós vamos fazer nossa oração, olha, é ali na nossa cama, é ali no cantinho da mesa, aquele cantinho que nós temos a Nossa Senhora, né? Vamos propor essa oração, vamos fazer. É preciso tomar consciência da presença de Deus e, se possível, colocar diante do casal uma cruz, uma imagem, uma vela. Né? Pode ter as figuras que representam os santos na nossa casa, como as imagens, para serem só para a gente olhar e falar assim, nossa, essa eu trouxe lá da Terra Santa, olha, essa aqui eu fui lá de... Elas são para a gente simbolizar aquele afeto e dizer, olha, mãezinha de Lourdes, né, como eles falaram, vem no nosso socorro. Então a gente precisa tomar consciência disso. A designação do animador para a preparação da oração, a esta confiar, a este confiar. Porque não precisa ser só eu que vou puxar. De repente eu tiver que a gente pode combinar, ó, tal dia você que vai chamar. Nós vamos estipular, um dia eu chamo, outro dia você chama, e a gente vai fazer o exercício da oração. Como a gente inicia essa oração? Pedindo a ajuda do Espírito Santo. Pode-se começar pela escuta da palavra de Deus e após uma breve reflexão individual, dando a cada um o tempo necessário para que se exprima diante de Deus e do outro. Às vezes tem um de nós, do casal, que sabe um pouquinho mais da Bíblia. E às vezes, se a outra pessoa faz um comentário, às vezes que não é tão... Eu não falo nem que é errado, mas é um comentário mais singelo, mais simples, vem o outro e imagina, né? Então, não é assim, gente. É mais importante, de repente, você chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu acho que o caminho é esse. O entendimento dessa passagem é esse, com jeito. Né? A gente conhece algumas pessoas que falam para a gente assim, que não falam da Bíblia perto do marido porque recrimina. Porque fala que não está certo. Gente, hoje eu estava falando, né, um cara com doutorado, né, em Bíblia. Quantas vezes eu falo as coisas para ele da minha simplicidade? Por quê? Porque eu preciso ter essa facilidade. Então não é porque um está superior e o outro está inferior que a gente não vai ficar parecido. A gente só quer falar de Cristo. O grande problema é quando há um desnível, às vezes, cultural, intelectual, de um para o outro, não é o outro que tem que subir, é você que está em cima que tem que se rebaixar para encontrar o outro, para levar o outro para cima. Então, assim, às vezes a gente, na nossa superioridade, a gente quer ficar lá em cima e deixar o outro lá embaixo. Não, a gente tem que ser humilde o suficiente para nos abaixar, né, para chegar ao nível, porque não adianta a gente fazer aquelas orações bem construídas e não sei o quê, se o outro não vai conseguir aproveitar da nossa oração. Vamos tentar ser singelo, alcançar o que está lá embaixo, para que ele também possa comungar da nossa oração. Teve uma vez que a gente estava comentando sobre isso, né, nos grupos que a gente participa, a gente não participa só das aqui de Nossa Senhora, a gente participa da pastoral de novo, né, da pastoral familiar, de preparação para o matrimônio na Coração de Maria, há 28 anos, então 28 anos e meio que a gente participa trabalhando lá com casais na formação. E hoje a nossa área de atuação é com os casais, pessoas, né, que na verdade nem são casais, são pessoas que tiveram um matrimônio supostamente nulo e que precisam se aproximar do tribunal eclesiástico. Essa é hoje a nossa dedicação, quase 90% do nosso tempo que a gente tem se dedicado à igreja é ajudando essas pessoas. Por que nós estamos falando disso para vocês? Porque a gente tem que voltar atrás para ajudar. Nós temos pessoas que querem ajudar nesse trabalho com a nulidade. Eu tenho muita experiência com a nulidade, já fiz muitos estudos sobre isso.
E eu tenho sentado com pessoas que só têm a parte do direito e que querem ajudar. E daí eu vou lá no beabá, no comecinho, pego na mão e falo assim, olha, nós trabalhamos assim. Porque se a gente quer formar outras pessoas, não adianta a gente falar assim, porque agora eles vão rezar em hebraico, porque não sei o que, adianta. A gente não vai atrair ninguém para o nosso grupo. A gente não vai atrair pessoas. Então, gente, quando a gente for acolher alguém nos nossos grupos, nas nossas pastorais, a gente tem que voltar atrás. A gente precisa voltar atrás. A gente quer chegar sozinho no céu? A gente quer levar vocês. Então, se vocês passaram de alguma forma na nossa vida, vocês podem ter certeza que algum dia no mercado a gente vai falar assim, bora, tá lá no caminho da santidade de novo. Se vocês falarem com a gente vai perguntar assim, aqueles, né, que a gente não lembrava muito do rostinho. Mas a gente quer chegar no céu junto, gente. Né, Fabíola? Você não quer chegar e perguntar pro Gilberto lá? E você vai procurar? Então, a primeira pessoa que você vai procurar... Cadê o Gilberto? A pessoa que tá aqui do meu lado disse que vai chegar lá, porque ele sabe tudo. Ah, é? Da mesma família do Gilberto. Ela diz que sabe tudo. Tem um ditado que diz assim, sozinho a gente vai mais rápido, mas em comunidade a gente vai mais longe. Né? Então, assim, por quê? Porque se a gente está sozinho, a gente cai, não tem ninguém para nos levantar. Se a gente está em comunidade, né, alguém vai nos segurar pela mão, vai dar um ombro e a gente vai continuar caminhando para chegarmos juntos todos. Gente, eu morria de medo de minha frente. Morria de medo de falar alguma coisa. O nosso chamado aconteceu num encontro de preparação do sacramento do matrimônio, numa paróquia, em que a pessoa que falou, na época ainda se falava do direito civil, os aspectos de casamento civil, o que precisava arrumar, de papelada. E aí eu olhei para o Gilberto e falei assim, Gilberto, uma pessoa está meio confusa alguma coisa. Não que ele tivesse se equivocado, mas ele não conseguia convencer ninguém que aquilo, ele não conseguia explicar. E aí eu falei para o Gilberto assim, né, nós olhamos e a gente falou assim, nós somos dois advogados, por que a gente não ajuda na igreja? Porque até então, gente, vocês falam do Gilberto Santo, aí o Gilberto só ia no grupo, sabe a novena de Natal, onde tem aquele salgadinho no final igual tem aqui? Era o Gilberto. Era o Gilberto, não é verdade? Sim, mas quando você me pegou santo. Então, assim, era a nossa experiência do domingo. A gente ia lá nessa novena de Natal. A novena de Natal é bom, né, gente? Tem que ter um negocinho, né? Todo mundo me recebe. Todo encontro tem tem uma... Nossa, eu adoro. A gente não sai do grupo de reflexão no nosso condomínio de forma nenhuma. Cada dia mais gostoso de ir, mano. Cada dia não faz um negócio melhor, né? E essa foi a nossa experiência. E daí nós fomos, gente. Nós não tínhamos carro. A gente morava no fundo da casa dos meus pais. A gente estava começando a vida. Quando a gente começou, a gente dividia cachorro-quente porque a gente não tinha nem dinheiro para comprar dois. Então, às vezes as pessoas olham para a gente agora e falam, nossa, né, não sei o que, olha, vou dar. Então, mas a gente nunca desistiu. A gente foi para aquela igreja, eu lembro como se fosse hoje. Nós somos no guarda-chuva, né, Gilberto? E chovia tanto, gente, tanto, que era para a gente não ir. E aquilo ali modificou a nossa vida. A partir do momento que a gente foi, que a gente pisou naquela igreja, né, na Coração de Maria, onde a gente casou, e hoje a gente trabalha lá, a gente entende os propósitos de Deus para nós. Aí, sabe o que eu adoro fazer? Eu adoro secretaria, esse negócio de crachá, decoração, é isso que eu gosto de fazer. É isso que eu fazia. Então eu gostava de limpar o banheiro, ajudar, entregar água, essas coisas. Fazer crachá, fazer lista, fazer entrevista com o noivo, essa aí era a nossa função. E o Gilberto falou assim, vamos dar palestra. Eu falava, Deus me livre. Não quero saber de ir pra frente, né? E era um tremor, né? Mas pelo menos o Gilberto conseguiu convencer, né, Gilberto? Então você viu Ele quase não fala, né? Ele te convence, ele quase não fala, né? Mas ela não falava. Quem falava era eu. Agora ela não dá chance pra ela. Ela fala. Então assim, deixa.
Então a gente não entra pronto, tá? Então se alguém de vocês for convidado para vir para cá, porque eu espero, sabe, Ronaldo, que essa pastoral aqui, que tenha 2, 3 para ajudar a arrumar o microfone aqui, 2, 3 para ajudar você aqui no data, sabe? Sobre, gente. Porque, gente, não importa o lugar que você está, não importa. Importa que você venha. Um faz pastel e faz delicioso. Com certeza que a mulher de pastel está melhor que... Entendeu? Não é? Muito bom. Cada um faz o seu papel para que todos, quem limpou essa sala, quem fez os crachás, todo mundo colaborou. Mas isso porque a gente, em algum momento, ele nos encontrou. A gente teve um encontro pessoal com eles. Então, quando a gente fala em oração conjugal, a gente precisa saber que existem formas de rezar, né? A silenciosa, Pai Nosso, o terço, liturgia das horas, gente, é coisa um pouquinho mais, eu não consigo muito mais. Fala que é uma forma, né? Leitura da palavra, adoração, uma ação de graças, preces por intenções, um louvor, né? Intercessão pelos nossos filhos, tem muitas formas, né, da gente iniciar. E quando a gente está geograficamente separado, a gente pode rezar pelos meios de comunicação. Ah, estou viajando. Vamos fazer uma videochamada? Ah, mas o pessoal do trabalho me chamou para ir jantar, não sei o quê. Então, na hora que voltar, nós vamos rezar. Não precisa ser uma oração extensa. Antes de dormir, então tá. Então, antes de dormir, faz uma videochamada. Ela vai o nosso junto, beleza. Nossa oração conjugal, não deixamos de fazê-la. Quais as dificuldades na nossa oração? Né? O essencial da oração é a vontade. Então, se um dos dois não quer, não se conseguirá realizar a oração conjugal com regularidade. Então, se eu sou chamada e eu nunca vou, é difícil. Gente, eu sou uma pessoa que eu deitei na cama e virei do lado, o Gilberto disse que é um interruptor. Desligou, acabou. É uma chave geral. Eu desligo como uma chave geral. Então, assim, eu preciso conversar. Então, tá, nós vamos rezar? Então, vamos rezar. Né? Porque se eu deitar... Não falar nada, eu durmo, né? Eu durmo. Preocupações materiais, né? Alteração de ritmos, férias, viagens, convites. Gente, não é porque a gente está viajando que a gente não vai na missa, não é porque nós estamos viajando que nós não vamos fazer oração. Ah, mas a casa está cheia. Pega na mão do teu marido e vai para a praia. Vai fazer uma caminhada, mas vai rezar. Ah, mas o povo tudo quer ir junto. Vai unindo vocês. Faz esse propósito. Vai dar uma volta no quarteirão, mas reza. Né? A fadiga, né? A gente cansada, temperamentos diferentes, a diferença de nível em relação com Deus entre os cônjuges. Né, que a gente comentou aí dessa questão de um falar, mais recriminar o outro, ritmos e disponibilidades diferentes, né, falta de abertura de escuta para o Senhor e para com o cônjuge, o afastamento geográfico, isso podem ser dificuldades, né? E como que a gente ultrapassa isso? Dando prioridade, organizando as agendas e entre ajudar para ganhar tempo, transformar o tempo perdido em oração, e cada casal deve procurar a dois a própria situação, a solução para as suas dificuldades. Então não adianta falar assim, gente, as pessoas falam, estou fadiga e tal, como que eu vou fazer? Cada um vai ter que arrumar um exercício, né, e aprender. A missa é uma fonte de oração. Olha essa oração, até você para falar, né? Agora, à tarde, eu amo essa oração. Vamos ler juntos? Ó Deus, força daqueles que em vós esperam, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Essa oração, ela é diariamente a oração que a gente faz antes das leituras. É a oração da coleta. Eu não sei se hoje ela entra no final de semana, mas durante a semana é essa que está sendo rezada. E o que se busca com a oração?
Não se reza para obter frutos, mas para honrar a Deus. A oração é gratuita. No entanto, o próprio Cristo diz. Vamos ler? Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais se fará por acréscimo. Isso é a palavra de Deus, é livre. Então, busca primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. E quais são os frutos da oração? Em casal, se colocar sob o olhar de Deus, reforçar os laços de amor entre os esposos. Olha quanta coisa de linda que a gente vai conviver, enriquecer a própria espiritualidade pessoal, discernir o que Deus espera do casal. Porque aqui, o que Deus espera de nós? Quando a gente foi lá para o coração de Maria, em que eu só queria ficar ali atrás, Deus tinha um outro propósito. Ele já não queria que eu ficasse ali atrás, ele queria que eu viesse para cá. Então ele tinha um plano para mim, mas como que eu vou discernir esse plano se eu não escuto ele? Propôs assim, a gente hoje atende as pessoas, né? Como foi surgindo na nossa vida. Né? Então, é fruto do discernimento da oração. Né? Essa semana a gente recebeu um convite em que a gente já tinha discernido se a gente ia dizer se esse convite viesse. Né? A gente já tinha conversado sobre isso. Então, assim, é tanta coisa. E o convite veio. E o convite veio. E assim, a gente até brinca, né? O Espírito Santo já nos ajuda. Já adiantou, vai rezando, você precisa decidir. E não era uma coisa que falasse assim, nossa, mas por que vocês rezaram antes? Porque Deus já havia falado que talvez ele precisasse de nós naquela missão. Ele já nos preparava. Tanto que o padre me perguntou como foi o sim de vocês. Eu falei assim, eu acho que foi o sim mais tranquilo que nós demos já na nossa vida. Esse a gente estava muito em paz. Certo de que nós não vamos sozinhos. Né? Então, assim, isso é muito importante a gente, né? Formar um casal sólido, unido. Porque, gente, quem reza junto está unido. O hábito de fazer oração conjugal ajuda a tornar mais fácil, né? Então, tudo que vocês vão fazendo repetidas vezes vai ficando mais fácil. Conduzir o casal se comprometa mais com as obras do Senhor. Né? A oração conjugal gera filhos felizes, porque quando eles veem a gente brigando, eles não estão felizes. Agora, quando ele vê o seu pai e sua mãe de mão dada, rezando, isso é um grande testemunho para eles. Que a gente possa, isso gera isso nos nossos filhos. Né? Em tempos atuais, com suas contradições e desafios, a santidade ela é possível? Sim. Quem acredita nela? Sim, né? Olha que bonitinho, o santinho dos nossos tempos, né? Um menino, novinho, né? Em que o Caio, ele não partilhou, mas ele foi visitar o túmulo lá de Carlos Sacundes e ele conversou com a mãe do Carlos. E ele trouxe uma relíquia do Carlos Sacundes, acho que para alguém aqui no Brasil. O Caio trouxe, ele veio com essa relíquia do Carlos. Aí a mãe do Carlos falou pro Caio, falou assim, eu entreguei ele para Deus, ele é de Deus. É a coisa mais linda escutar o Caio colocando como testemunho de ter conhecido a mãe do Carlos. Então esse é o santo dos nossos tempos, um santo da internet, um santo jovem, e nós um pouco mais de caminhada, a gente acha que ainda não dá para ser santo. Se ele jovem da era de toda a tecnologia, ele se tornou santo, nós podemos, né? Deixa eu só interromper você um pouquinho. Sim. E eu vivi um pouquinho dessa experiência agora, porque você eu estava trabalhando. E eu estou em casa, né? Sim. Com as crianças. E eu tenho a oportunidade agora de ir com eles a pé para a escola e voltar, sim, né? E eu fui contando da história de Carlos para a Helena. Sim. E aí eu com a Helena essa semana para ir no centro e tal, vamos lá no Dom Geraldo. E ela viu, quando ela viu a camiseta, aí ela falou, eu quero, mãe. Por quê? Porque eu partilhei com ela a história de um santo jovem e ela falou, esse é meu santo. Então olha a importância de você partilhar, e são coisas simples, que você vai incutindo na criança a vontade de querer também, né? Então é um detalhe simples, mas eu jamais imaginava que aquela conversa de eu falar com ela no caminho da escola, contando a história dele, assim, bem resumidamente,
e influenciar a tal ponto que ela falar, não, eu quero esse santo como meu santo de devoção. Vamos ler juntos? Um santo não é, acima de tudo, como muita gente imagina, uma espécie de campeão que realiza proezas de virtudes ou façanhas espirituais. É, em primeiro lugar, um homem seduzido por Deus e que entrega a Deus toda a sua vida. E é possível a gente buscar isso, né? E o Papa Francisco, né, você vê que a gente tem citado bastante ele afirma categoricamente, vamos ler, está em negrito lá, não acredito Na santidade sem oração. Portanto, o santo é uma pessoa, um espírito orante, que tem necessidade de se comunicar com Deus. Então a gente falou em vontade de rezar e a gente tem que ter necessidade. Dois aspectos importantes da oração. Então não desanimes, nos diz o Papa Francisco. Vamos ler? Porque tens a força do Espírito Santo para tornar possível a santidade, uma vez que ela é fruto da graça e da presença de Deus em tua vida. Uma das razões da oração conjugal é conservar entre nós a graça do matrimônio e um pouco como se todas as noites repetíssemos o nosso sim sacramental. Aquele sim que nós demos no dia do nosso matrimônio, ele é renovado na oração. Isso é uma frase muito importante. E eu gostaria que vocês, ao irem para a oração, estivessem profundamente convencidos que estão sendo esperados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. É Ele que espera a gente para orar. A gente pensa assim, humanamente eu estiver no mundo, Ele está nos esperando. A gente vai deixar o Espírito Santo, o Pai e o Filho esperar agora ou não? A partir de hoje? Nós precisamos nos convencer que nós somos necessitados. E é possível essa santidade de casal, né? Na vida cotidiana, com todas essas dificuldades, né? Os santos, eles buscaram viver o seu matrimônio na entrega e comunhão com Deus, deixando-se conduzir por Ele, né? Lá no livro de Tobias, a gente vê, né, aquelas questões todas ali, né, de Tobias, de Sara, né, deles fazerem uma oração, oferecendo a vida deles de casal. Então a oração é um desses momentos privilegiados em que o lar se abre à ação do Espírito Santo. Então, gente, olha a responsabilidade que nós temos enquanto igreja, né, de nos deixar mover por esse Espírito. Então, se vocês vêm para a pastoral familiar, não tem nada definido para você numa paz, mas você está aqui ajudando, está tudo bem, está tudo bem. Faz a sua parte. Vai precisar buscar o padre para me dar a palestra. Sou ótima motorista, não é? Tem que fazer isso, eu me coloco à disposição, não é? É assim que a gente vai fazer. Então, quando a gente faz formação dos noivos, aí agora eu quero falar para os agentes de pastoral familiar. Eu nunca tinha pensado nisso, mas pensando nessa palestra, veio para mim. Noivos com música que marca a vida, não tem? Música de se conhecer, a música do primeiro beijo, a música disso, a música daquilo. Será que a gente não pode propor para que eles, na preparação, eles façam uma oração que marque a vida deles? Olha, veio isso para mim, lendo essa questão do Papa Francisco, nessa parte aqui da Letéia. Se vocês quiserem, vai estar aqui, para vocês usarem, porque isso aqui eu achei que é muito legal para colocar. Tá? Quem não fez a oração, porque a gente está aí com uma caminhada grande, nós vamos nos propor a fazer, né? Vamos fazer essa oração nossa. E que vai marcar a nossa vida. Imagina lá na boda de prata do Ronaldo, da família aí, uma oração feita por eles aí. Eu acho que vai dar. Claro que vai. Então, é isso aí. Então, se alguém dissesse que existe algo em casal, né, que vocês podem fazer, que exige apenas 5 minutos do seu dia, com certeza muita gente ia comprar, né? Porque tem o pessoal aí do YouTube, não sei o quê, os blogueiros, as pessoas, os influencers, eles vão falar assim, gente, eu tenho uma fórmula mágica para vocês, em 5 minutos, vocês garantirem as bênçãos do seu casamento. E quantos minutos nós temos em 24 horas? 1.440 minutos. E a gente não reza nenhum. Tá, gente? Eu trouxe isso porque isso mexe com a gente. O que nós estamos falando para vocês, gente, é para nós também. Então, a gente está sem tempo por quê?
eu não tenho tempo para Deus. Não ter tempo para Deus é andar perdendo tempo. Papa Francisco fala, trabalho e oração são complementares. Então, um complementa o outro. Eu trabalho e oro. Duas coisas que têm que andar juntas. Ó, vamos ler juntos o que o Papa fala? Tudo o ser humano é binário. O nosso corpo é simétrico. Temos 2 braços, 2 olhos, 2 mãos. Assim também o trabalho e a oração são complementares. A oração, que é o respiro de tudo, continua sendo o pano de fundo vital do trabalho, até nos momentos em que não é explícito. É desumano estar tão absorvidos pelo trabalho a ponto de não encontrar tempo para a oração. Quando eu li, eu achei uma coisa assim muito importante, porque aqui não fala, né, olha, ou você ora ou você trabalha, não, é as duas coisas que precisam estar juntas. A gente volta lá no primeiro slide. Eu quero ser melhor no meu trabalho ou quero ser melhor para Deus? E aqui, gente, eu não digo para vocês que a gente não precisa trabalhar. Eu trabalho, o Gilberto trabalha, a gente trabalha muito, porque a gente entende que o trabalho também nos edifica. A gente entende que o trabalho nos complementa. E eu entendo que eu tenho uma ação transformadora lá onde eu estou inserida hoje. Ontem mesmo, durante o trabalho, uma pessoa falou para mim, olha, segunda-feira eu acho que eu não estou mais junto. E aí a gente começa a conversar ali mesmo, tentando evangelizar. Então a gente tem uma missão dentro de onde a gente está inserido. Não é uma coisa à toa, a gente não está ali à toa. Então é importante que a gente possa entender e discernir isso, que lá onde eu estou, eu preciso dar o meu testemunho. Falo para vocês, em tempos modernos, eu que trabalho do lado de lá do balcão, que vejo um monte de processos, inclusive muitos, às vezes, religiosos, de família. Quantos casamentos acabando porque a gente dedica mais tempo para aquele smartphone do que para a pessoa que está do nosso lado. A gente possa dosar isso, a gente não precisa deixar de fazer, a gente precisa encontrar a dose certa, o equilíbrio. A gente fala que comer muito faz mal, não comer nada faz mal, a gente não pode extremar, gente, não pode ser extremo, não pode, a gente tem que manter o equilíbrio. E isso faz com que a gente possa ter essa questão. Então, não dedique para Deus o tempo que sobra. Se nos encontrarmos realmente com Deus, nossa vida muda para sempre e torna-se impossível para nós não comunicar. Deus seja em sua casa, o primeiro a ser buscado, a ser amado e ser servido. Essa foto foi durante a pandemia. Nós tínhamos organizado nossos 25 anos de casamento, em que nós sonhamos tanto com esse dia, Estava tudo, nós fazemos aniversário de casamento dia 21 de abril. Estava tudo pronto, tudo comprado, tudo ajeitado, local, tudo, buffet, 15 de março fecha tudo. Pois é. E a gente, como conhece muitos padres, amigos, eu acho que nós tínhamos uns 12 padres que estavam confirmados para como celebrar o nosso aniversário, e eles vinham de longe, a gente já tinha arrumado casa, lugar para eles ficarem. Ia ser muito bonito isso. Porque eram 12 amigos meus que estavam no presbitério, que viriam para celebrar com a gente. E não é nem pela quantidade, mas pelo fato de que cada uma dessas pessoas me resgatou em algum momento, me socorreu, sabe? Me deu apoio, me pegou na mão e falou, Edna, levanta e vai, segue. E fechou tudo, A gente tinha até coisas personalizadas que nunca foram usadas, tá lá 25, agora eu vou usar assim 25 mais 5, porque eu vou pegar mais 5, sei lá, vamos ver se dá certo. E eu lembro de eu ter ficado muito preocupada com aquele dia. Eu falei assim pro Gilberto, olha, a gente não vai poder nem ver ninguém. E nisso a gente tem uma pessoa tão preciosa na nossa vida que chama Padre Paulo. Ele é o nosso amigo de caminhada nas equipes de Nossa Senhora, assim como o Caio, mas o Padre Paulo entrou um pouco antes na nossa vida. E ele é um dos meus conselheiros eternos, e ele falou para mim assim, puxa vida, como que vai ser, Porque
ele ia presidir a Eucaristia. Daí eu falei assim, padre, não dá. Não dá pra gente fazer coisa escondida. Na verdade, não dá. E aí ele falou assim, não, então você faz um grupo no Facebook e você convida os seus amigos e nós vamos fazer uma lista dividida. Daí todo mundo que estiver no Rio Grande do Sul, meu irmão mora em Fortaleza, todo mundo vai entrar nessa live e a gente vai fazer essa lista. Daí vocês vão estar, eu vou estar, vocês, a Sofia vai ajudar na música e tal, e aí foi a Santa Missa numa capelinha pequena e a gente celebrou nossos 25 anos de matrimônio. Dizer para vocês que talvez foi muito mais bonito do que toda aquela outra situação que tinha. Porque sabe por que foi importante? Porque um amigo se preocupou com a gente. Que ele poderia não falar assim, não, né? Vai ter mais, vida que segue. E ele se preocupou, ele, né, aquela questão de passar fio, de colocar a internet funcionando, porque não podia cair, né? Tudo tinha que dar certo e foi muito bonito. Mas aí eu falo, é a comunidade. E aí a gente não podia ter contato com os nossos outros amigos, né? E aí eu lembro que o Caio passou lá e os outros passavam e de longe assinavam pra gente, nos parabenizando, sabe? Então foi muito bonito, assim, esse dia. E essa é a nossa família. A Sofia, né, alguns já conhecem, nosso amor maior, que Deus nos presenteou, né? A gente entende que é uma... que se Deus colocou ela nas nossas vidas é para que a gente possa mostrar um pouco da gente para ela, né? E mostrar que tudo vale a pena nessa vida. E dizer assim, né, com essa frase, dizer, ocupar-se com as coisas de Deus jamais significa esquecer os nossos. O que damos a Deus nunca é tirado dos outros. Às vezes a gente tem a tentação de pensar assim, eu não vou trabalhar lá na igreja não, porque eu tenho os meus filhos, eu não posso negligenciar aqui, porque não sei o quê, e às vezes a gente arruma desculpas. Essa frase é muito forte para mim. Porque quando a gente deu um sim muito importante, que duraria 5 anos, né, de missão, e que nos fez andar, a gente fez uma conta de todas as nossas viagens, a gente deu a volta ao mundo de quilometragem de carro. De tanta gente que a gente gritou e quantas coisas a gente fez. E quando a gente recebeu essa missão, eu lembro que a primeira pessoa que a gente foi conversar foi com o Padre Rafael e ele falou assim para mim, ele falou assim, Edna, enquanto vocês se preocuparem com as coisas de Deus, Deus vai cuidar das de vocês. Tenho plena certeza disso. E nisso a gente, né, conversou com a Sofia e ela falou assim, se Deus chamou vocês, vocês vão. Os cuidados que a gente teve, então dizer para vocês assim, não tenham medo se um dia Jesus chamar vocês para alguma missão, porque o que a gente faz para Deus, a gente não esquece dos nossos. E diante de Deus, eu falei para ele, eu preciso que você me permita fazer as coisas. Eu preciso que você arrume os meios. Coloque as pessoas que vão me ajudar, que vão estar com a Sofia, com meu pai, com a minha mãe, né? Porque daí minha mãe também era, né, não tem idade. E que eu não vou desmarcar nenhum compromisso que for da tua vontade. E ele permitiu nesse tempo que eu fosse em todas as situações que a gente foi colocar. E muitas vezes dessas situações chovia. E no que eu lembrava? Do nosso primeiro chamado quando a gente partiu em direção daquela igreja. Então, quando chove, eu lembro que Deus está abençoando a nossa missão. Né? Eu lembro da gente saindo um dia daqui, né, indo até Bandeirantes, como chovia, né? A gente não chegava nada no caso, não chegava nada, era muita chuva. E a gente chegou lá, era lindo o dia. Então tudo parece fazer com que a gente vá desanimando, que a gente vá desistindo, vai ruindo nossas forças. Não gosto de dizer que a gente passa algumas coisas porque a gente tem que passar, mas eu acredito que a gente passa algumas coisas porque a gente precisa dar o testemunho. E quando eu tive muitas dificuldades quando meu pai estava internado, porque eu tive que ser muito forte, porque plano de saúde, vocês sabem, né? Eles querem tirar, né, as situações, as dificuldades.
e lidar com o jurídico, e eu desgastei muito com isso nesse tempo. E quantas vezes chegava a gente no quarto lá e falava assim, então, agora nós vamos mandar o seu pai embora, como se estivesse descartando ele, sabe? Ele não precisa, algumas situações. E eu lembro que eu ficava firme, e quando essas pessoas saíam, eu ia para a janela e chorava. E daí tinha uns auxiliares, os técnicos de enfermagem, e eles chegavam para mim e falavam assim, quero ser igual você. Porque você chora a hora que eles foram embora. A hora que você está aqui, você luta até o último minuto pelo seu pai e pela sua família. Então, eu vejo isso como eu precisava dizer para vocês assim, coragem. Quando alguém me chamar, atendo, não seu sim, sabe?